Quem aí está acompanhando desde segunda-feira, está presente aqui nas lives? Manda um sim. Todo mundo está fazendo uma live. Vamos ter algumas intervenções aqui. Mas como eu disse para vocês, eu não queria deixar de falar aqui. Vou colocar essa palavrinha aqui com vocês. Bem? Galera, só para fazer aqui me balizar aqui, da onde vocês estão? Vocês estão aonde? Quem for de Lisboa, diz que está em Lisboa. Tem alguém que está no Brasil aí? Eu. Só 4 pessoas, velho? Então, só a Edirane, a Ana e a Sandra, a Sônia, que estava aqui desde segunda. Ok, a Sônia de Lisboa, Antero, participar de segunda, Jorge Bugatti de Sintra, a Tainara Fernandes de Tondela, Feiro, Montijo, tá onde Montijo, a Bárbara de Sintra, Luciana, minha vizinha lá em Oeiras, a Sara está em Santarém, Rose Caetano do Porto, meu xará está lá em Colinho, Lorian. Ou seja, a maioria de vocês estão aí em Portugal, né? Do Brasil, tem alguém? Salim está no Brasil? Aonde, Salim? Só um minutinho aqui, pessoal. Só checar uma coisa aqui com a Priscila. Checar uma informação aqui com a Priscila. Preciso te mandar um WhatsApp aí. Pessoal, então é o seguinte. Essa semana toda, o que está sendo essa dinâmica aqui? A ideia é mostrar para vocês o que é o SAP e o que cada módulo da SAP faz. Quando a gente começa a procurar pelo SAP, ou quando vocês foram impactados aí nas redes sociais, vocês foram impactados por uma mensagem forte, acho que muitos de vocês, né, por aquela mensagem que diz assim, só trabalhem sobre emprego na Europa quem quiser. As pessoas, vocês viram esse anúncio, por exemplo, clicaram e foram entender o que é o SAP. Por quê? Se vocês chegarem hoje na internet, poder perguntar o que é o SAP, tentar buscar informação, vocês terão dificuldade. É um mundo paralelo da tecnologia. E é por isso que é um sistema tão bom de você poder trabalhar. Por quê? Porque há poucas pessoas trabalhando com isso. Só que vocês chegaram aqui totalmente perdidos. E essa semana a gente está usando, essa semana do SAP Experience, a gente está usando para clarificar o que é o SAP e o que são os módulos. Então, ao fim dessa jornada, é suposto que vocês entendam o que é o SAP, entendam o que é os módulos e já analisaram aqui qual que é o módulo que faz mais sentido para vocês trabalhar. Beleza? Então, hoje a gente teremos aqui a presença do... Deixa eu ver aqui. Hoje é o Fábio Soares, de MM. Meu xará Fábio Soares, que já deve estar a postos aí, já deve entrar daqui a pouquinho. E o Fábio Soares vai falar hoje sobre o módulo SAP MM. O SAP, pessoal, só para vocês entenderem essa sopa... Ó, o Fabão aí, ó. Só para vocês entenderem essa sopa de letrinha, né? Nós, aqui os módulos da SAP, eles são nomeados por umas letras, né? Por umas siglas. Aqui na SAP, a gente dá as formações apenas em 3 módulos. O MM, que é o módulo do meu xará aqui, Fábio, que é o Material Management, é o gerenciamento de material. O FI, que é o Financial, que é o financeiro, e o ABAP, que é a parte de programação do SAP. Por que a gente só dá formação nesses 3 módulos? Porque são os módulos que mais têm demanda no mercado de trabalho. Tem outras centenas de módulos dentro do SAP, mas as que têm mais demanda são essas 3. Tá? E é por isso que a gente leciona essas 3 demandas. Pessoal, eu vou fazer aqui, quantas horas? 5 e 6. Vamos fazer aqui uns 10 minutinhos de perguntas e respostas, e depois eu vou passar a palavra aqui para o Fábio Soares, que é quem vai continuar e apresentar o módulo de MM para vocês. Quem tiver dúvida, então, eu peço por gentileza que poste aqui no chat, tá? Se vocês levantarem a mão, infelizmente hoje eu não vou conseguir ouvir. Eu acho que eu nem sei se está aí pegando algum impacto aqui no som. Está mesmo bastante barulho aqui onde é que eu estou, tá? Se alguém tiver pergunta, por favor, faça aí. Tá bem.
Primeiras perguntas? Você tava lá? Só para no meio da live. Desculpa aí, senhor. Deixa eu olhar de orelha, pessoal. Sim, a gente entrega a certificação, tá, para vocês, mas ela não é a certificação oficial da SAP, tá bem? Ela não é a certificação oficial da SAP. A gente falou isso, acho que foi ontem, tá? Não se prenda à certificação, tá, pessoal? Se prenda a aprender a utilizar o SAP. Porque quando você cair numa entrevista, o entrevistador não quer saber se você sabe uma pergunta técnica, sabe? Uma parte técnica do SAP. Ele vai saber se você sabe meter a mão na massa e resolver o problema dele. E é nisso que a gente foca aqui na ASAP, tá? 80% das nossas formações são práticas. A ASAP fica em Portugal? Sim, nós somos sediados em Lisboa, tá? Só que o que acontece? A gente preza, quando vocês estão fazendo as campanhas aí para vocês, a gente fala que vocês podem trabalhar de qualquer lugar. Então, a ASAP, ela, apesar dela ter trago mais de 300 consultores do Brasil para trabalhar em Portugal, daqui do Brasil, né, porque hoje eu estou no Brasil, daqui do Brasil para trabalhar em Portugal, nós não temos escritório físico. Nós trabalhamos 100% da nossa operação é feita online. Todos os nossos colaboradores trabalham de onde quiser, tá? Então, nós somos a prova viva de que se trabalha de onde quiser, tá bom? Para quem chegou hoje, tem acesso às outras aulas? Eu acho que sim, as aulas são gravadas. E a Priscila vai falar aqui no site como é que vocês vão ter acesso a isso. Eu acho que ela disponibiliza lá no grupo também, tá, pessoal? O link das aulas passadas. Beleza, Eduardo? Alice. Olha, você mandou mensagem de Estragão, eu já te respondo, tá? Eu vi aqui, mas eu tô na feira aqui, ó. Agora você entendeu porque eu não te respondi ainda, né? A Alice está perguntando, então, se gostaria de saber se é possível fazer a formação e trabalhar por conta de outrem ao mesmo tempo. Sim, Alice, fazer a formação, você faz a formação em horário... Você faz em horário à noite, né? Formação, geralmente, tirando o FI, as formações 3 vezes por semana. O Fábio vai falar aqui daqui a pouquinho, se não me engano, são 2 ou 3 horas de curso, porque cada curso é uma dinâmica diferente. O GMM, por exemplo, eu acho que são 3 vezes por semana, 2 horas e meia por dia. É isso, Fábio, mais ou menos? Mais ou menos? 2 horas. 2 horas por dia, tá? E é à noite. Então, você consegue trabalhar e estudar ao mesmo tempo, tá bem? Próxima pergunta, pessoal. Aproveitem para fazer as perguntas. Nós temos aqui mais 6 minutinhos, tá? Ó, a Priscila também já está aqui mandando para vocês as aulas. Já mandou a aula dia 1, que é a introdução ao SAP, dada pela Luciana na segunda-feira. Eu deixei alguma pergunta para trás aqui? Não, né? Bom, pessoal, se vocês aqui não tiverem pergunta, a gente já pode adiantar aqui. Eu vou passar para o Fábio Soares. Fábio Soares, como é que você está, meu amigo? Tá tudo bem? Tudo bom, Fábio? Boa noite a todos. Eu vou bem, e você também está bem aí? Está aproveitando aí? Estou em terras brasileiras, sentindo esse calorzinho aqui. Estou de volta a Portugal aí, dia 14. Só responder mais umas aqui, tá, Xará? Posso utilizar o macOS? Sim, eu, por exemplo, agora estou utilizando um macOS. Você pode utilizar o macOS, a gente entrega para você um manual de como instalar o SAP no Mac, tá bom? Leandro. A Rose Caetano também está perguntando, se eu faltar um dia na aula, consigo fazer depois? Sim, porque as nossas aulas são ao vivo e também gravadas. Então, se você perder, você pode assistir depois, de onde e quando você quiser, tá bem? Beleza, Leandro? Pessoal, mais alguma pergunta? A hora é agora. SAGE e SAP são a mesma coisa? Não. SAGE é um sistema da área financeira. O SAP é um sistema ERP que integra todas as áreas. Mas eu acho que, inclusive, o SAP ele faz interface com o SAGE, tá? Acho que ele faz interface com o SAGE, mas são sistemas totalmente diferentes. O SAGE é um sistema para
se eu não me engano, médias empresas. O SAP praticamente não tem concorrência, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia da dimensão, do tamanho do SAP, 85% do dinheiro mundial passa por uma empresa que tenha o SAP. Peraí, acho que eu entendi errado a pergunta aqui. Caso faltar uma aula, consigo fazer depois? Não, consegue fazer a aula no módulo gravado. A aula do curso, uma vez dada, ela não se repete. Fica online disponível para o aluno. Fica online disponível ao aluno. O aluno pode entrar Exatamente, lá disponível na área do aluno. na Classroom, pegar e aula. O Cauã está perguntando se o curso se inicia no dia 14. Ô, Cauã, isso aí é tudo combinado depois, tá? A gente vai falar uma data no sábado agora. Inclusive, pessoal, é muito importante que vocês não faltem na aula do sábado. Porque é na aula do sábado é que nós vamos mostrar para vocês o passo a passo de como ingressar, como se tornar um consultor da SAP, tá bom? Essa aula é importantíssima. Quer dizer, todas são, né? Essa semana, para vocês entenderem como é que funcionam os módulos da SAP, e a de sábado é que vocês vão saber o passo a passo para vocês ingressarem no mercado de trabalho. Beleza? Temos mais 2 minutos, acho que eu consigo responder aqui mais uma perguntinha. Alguém se habilita? Bora lá, pessoal. Beleza, Fagner, mas vai estar gravado também, tá? Aula de sábado. Mas é importante tentar assistir online, até para vocês conseguirem fazer as perguntas, né? Vão surgir várias dúvidas ali também. Tem como saber depois. É isso. Vai estar gravado. Diegão, beleza, pode sim. Ver gravado depois, tá bem? Não faz mal. Galera, é o seguinte, a ideia é ajudar vocês de qualquer maneira. Então, quem não puder sábado, a gente vai criar formas aqui que vocês participem, tá? A única coisa que a gente não consegue resolver é o quê? Porque as vagas são limitadas. A gente não lota uma turma para poder ganhar dinheiro aqui, não. A ideia é ajudar. E a gente ajuda também limitando as turmas para quem estiver ali dentro, a gente conseguir garantir a qualidade do ensino. Né, Fabão? É isso aí, Diegão. Mas se quiser também, Diego, chama a Priscila aqui, a gente já começa a esclarecer suas dúvidas aqui. De repente, você não precisa nem ouvir as aulas até o sábado, tá? A gente tem muito material gravado aqui também. Pessoal, estou chegando no final aqui, então, a minha participação. Eu vou deixar aqui vocês em muito boas mãos, que é na mão do meu amigo Fábio Soares, que vai muito bem explicar o módulo de MM, que é o Material Management. A Luciana Kalimann aí também, ó. A Luciana chegou também, a super MM do grupo Azap Academy, é cria da casa, né? A Luciana, pessoal, aí, ó, é um caso, tá? Que é uma ex-aluna, começou aqui fazendo formação com a gente identificou o talento, nosso radar de talento disparou ao extremo, contratamos a Luciana e hoje ela assume posições muito importantes dentro aqui da Azap Academy. Então, vou deixando vocês aqui. Vou deixando vocês aqui em boas mãos, do Fábio Soares. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê aqui amanhã no mesmo bate-horário e bate-canal, né? É um negócio assim. Então, valeu. Fábio, é contigo, meu irmão. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Obrigado pela participação de todos. Boa noite, gente. Boa noite. Eu estou aqui juntamente com a Luciana, né? Que a Luciana também auxilia aqui no curso de formação de consultores de MM, né? A Luciana, além de tudo, também é minha esposa. Coincidência, né? Coincidência, né? Estamos aqui até para todo mundo ver, né? Lado a lado, né? A Luciana é um case, né? Que eu considero até um case de sucesso, né? Que a Luciana, ela era formada em enfermagem, tinha 19 anos de enfermagem. Quando ela migrou para Portugal, ela tentou retornar à área de enfermagem, mas não se identificou aqui em Portugal, tá? Com a área de enfermagem e resolveu fazer uma migração de carreira.
E eu, como esposo e como consultor SAP há mais de 20 anos, vou para 23 anos de consultoria SAP, né? Eu falei assim, por que você não vem e você aprende o módulo de materiais e a gente vem e trabalha junto? E a Luciana começou a fazer a academia e depois começou a pegar e começou a trabalhar junto comigo e a gente está aí juntos até hoje, né? E vamos formar aí mais uma turma. E lá vamos nós. Acho que é a nossa oitava ou nona turma. Acho que é a Por aí, nona turma que a por gente aí. vai fazer. E juntos a gente tenta passar o nosso conhecimento a quem deseja conhecer o módulo de materiais do SAP, quem deseja entrar no mundo do SAP através do módulo de materiais, que é um módulo que é denominado módulo Core, né, um dos principais módulos do sistema, tá? Que é responsável por toda a cadeia de suprimento, né? Suprimento não somente de materiais, o módulo fala módulo de materiais, mas não é somente o módulo de materiais, ele engloba o módulo de materiais, de bens e de serviços. Então, quando uma empresa pensa em adquirir um material, tem uma necessidade de adquirir um material, um bem ou um serviço, o módulo de materiais é a porta de entrada para esse tipo de necessidade. Então, a gente leva até vocês, de forma bem intuitiva, a visão, né, não só do lado de um colaborador, de um funcionário de uma empresa que trabalha com o sistema no seu dia a dia, como também a visão do consultor, né? Como é que o consultor prepara o sistema? Como é que o consultor consegue configurar o sistema para que no seu dia a dia o colaborador da empresa possa chegar nesse sistema e possa trabalhar? Como é que ele escolhe aquelas opções? Como é que aparece dentro da caixinha de opção a seleção que ele vai fazer? Então, nós ensinamos os dois lados. O lado do colaborador da empresa, até mesmo porque o consultor precisa saber, até mesmo para ele se identificar, e quando o colaborador tiver com um problema, ele identificar, então ele está executando um processo assim. Tá, então você precisa agir dessa forma, você precisa fazer isso. O erro está acontecendo porque foi executado dessa forma, mas o correto seria executar dessa forma. Então, quer dizer, nós tentamos passar desde os primórdios, né, até o mais avançado conceito. Isso a gente faz já há bastante tempo, tentando trazer pessoas para esse mundo do SAP, né? Vamos dizer que é um mundo que tem salários atrativos. Não se começa aqui de cima, evidentemente, né? Vocês vão começar a partir de uma consultoria como júnior, ou então como colaborador de uma empresa, mas já com conhecimento do sistema, vão começar como um key user, que nós chamamos, né? Um funcionário que tem a noção não só do processo da empresa, né, mas também do processo sistêmico. Vocês vão entender o processo da empresa e o processo do sistema, como aquele processo da empresa se encaixa dentro do sistema. Então, vocês vão poder ter a oportunidade de ser um colaborador mais ativo, com mais informação do que os demais, e vão, com certeza, estar um passo acima. Ou então, já adquirir uma possibilidade de entrar diretamente numa consultoria, como um consultor júnior, e ali dentro vocês vão agregando valor ao que vocês já vão consumir na Academy, para poder se tornar um pleno e, daqui a algum tempo, um consultor sênior, né? É importante que, acima de tudo, vocês estudem, porque o SAP é um mundo que você entra e não para mais de estudar. Se você quer se tornar um bom consultor, um consultor que tenha um nível acima dos demais, você tem que estar sempre atualizado. O sistema ele é mutável, está sempre mudando, está sempre evoluindo, né? dinâmico. Então, é fundamental que vocês possam estar sempre estudando e se atualizando das novas funcionalidades ou dos novos processos que a SAP disponibiliza. Isso é fundamental.
As informações padrão, tá? Isso a gente vai passar para vocês. O estándar padrão do módulo. Isso é fundamental para que vocês possam ter já a percepção e saibam como trabalhar, como chegar no mercado de trabalho. Eu vou deixar a palavrinha aqui com a Luciana, para a Luciana também falar um pouquinho sobre a Academy, tá? E depois eu volto aqui para tirar algumas dúvidas sobre todos vocês junto com a Luciana, ok? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu passar algumas considerações sobre a Academy. A gente começa a nossa... da Academy, a 12ª, nossa é a 9ª turma. A gente começa na segunda-feira, dia 14 de abril, tá? Qualquer alteração, a gente avisa vocês, mas por enquanto a data é 14 de abril. A gente faz aulas às segundas, às quartas e às quintas. A gente faz aulas de 21 às 23 horas, horário de Portugal, de 17 às 19 horas, horário do Brasil, ok? Às vezes, a gente, quando tem um conteúdo programático aí bem extenso, deixa eu achar o conteúdo programático aqui para mostrar para vocês, que a gente a gente ministra o nosso curso em cima de um conteúdo programático, né? Então, é tudo organizadinho, é tudo bonitinho, não é nada, como se diz assim, de improviso, não, é tudo muito bem planejado. As aulas são com conteúdo expositivo, e tem conteúdo também prático. Então, metade da aula, essa é a ficha da turma que está acabando agora, por sinal. Metade da aula a gente faz expositivo e metade da aula a gente faz hands-on. Então, metade da aula a gente dá a teoria, o que faz aquilo, para que serve, de 21 às 23 horas, horário de Portugal, de 17 às 19 horas, horário do Brasil, tá bem? Então, metade da aula a gente explica o porquê daquilo, né? Então, metade é conceitual, a gente conversa bastante, porque na Academy a gente quer que vocês aprendam as duas visões. O que faz um utilizador, né? Um utilizador do sistema? Ele executa os seus processos de trabalho ali no sistema. Então, o que faz um utilizador do módulo de materiais? Ele pode ser um utilizador de compras, ele pode ser um administrador de estoque, ele pode trabalhar no inventário de um empreendimento, tem múltiplas funções. Então, o utilizador, ele trabalha executando processos de trabalho no sistema. E o que faz o consultor? O consultor, ele trabalha configurando o sistema. Então, o consultor, ele tem que saber configurar o sistema. A gente entende que os nossos alunos não são utilizadores. A maioria não são utilizadores. Alguns até têm alguma experiência, mas é uma experiência muito pontual, não é uma experiência consolidada. Então, a gente passa para vocês toda a visão de um utilizador dentro do módulo de materiais completo, de ponta a ponta, desde a entrada do material, desde da entrada do material no sistema, desde a formação das estruturas organizacionais, parametrização das estruturas organizacionais, até a entrada da fatura no sistema. Então, a gente vai de um ponto a outro, eu vou falar nisso daqui a pouquinho, tá? Então, as aulas, a gente mostra a visão do utilizador, a gente dá o conceito e a gente mostra a visão do consultor, tá bem? Então, e além disso, ali,
dentro desse conteúdo programático aqui, que eu vou só mostrar para vocês, assim, para vocês terem uma ideia, a gente fala sobre parametrização do módulo, a gente fala sobre cadastro de material, a gente fala sobre parametrização de tipos de material, a gente fala sobre os documentos transacionais, requisição de compras, cotação, contrato, a gente fala de estratégia de liberação, parametrização de estratégia de liberação, pedido de compras, que é o documento transacional assim mais importante do módulo de materiais. A gente dá entrada nessa mercadoria e por aí vai, tá? No final da Academy, a gente tem 2 workshops. A gente tem um workshop de gestão de projetos em SAP e a gente tem um workshop de MRP, que é um componentezinho do módulo de materiais relacionado à automação, tá bem? Dentro da Academy, a gente também tem uma aula de inteligência artificial voltada para SAP, e dentro da Academy são 5 aulas, 5 momentos que são reservados para o estágio supervisionado, que nada mais é do que uma implementação de um estudo de caso simulado. Então, o que a gente faz no estágio supervisionado? É como se vocês fossem contratados por um cliente para instalar um módulo de materiais no sistema de uma empresa, tá? Então, vocês desenvolvem documentação e vocês configuram um sistema de ponta a ponta e a gente valida, elaboram relatórios, aprendem a elaborar documentação, então tudo isso a gente passa na Academy, tá bem? Então, essa aqui é a nossa ficha técnica. Vou parar a minha partilha aqui, aliás, não vou parar não, vou passar para outro ponto aqui da aula. Esses são os slides, alguns dos slides, né? Porque tem muito slide, né? Só essa apresentação aqui são 46 slides que a gente disponibiliza para vocês. Essa no Oi, tá ouvindo? Conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Foi? Foi? Obrigada. Ok, obrigado. Obrigada. Estava mudo até agora. Estava tudo... Não, 29, tá bem. Ficou mudo agora, né? Foi só um instante? Foi só um instante. Foi só um instante. Tá bem. Seguindo, o que a gente vê dentro da Academy? Depois a gente vai parar para responder todas essas perguntas, tá bem? O que a gente vai ver dentro da Academy relacionado ao módulo de materiais do SAP? A gente começa, primeiro, criando uma estrutura sistêmica, chamada estrutura organizacional. Para a gente, no primeiro módulo da Academy, a gente cria essa estrutura organizacional. A gente parametriza centro, depósito, organização de compra, grupo de compradores, que são necessários para o segundo módulo a gente cadastrar material, cadastrar fornecedor, que são dados mestres do sistema. Para no terceiro módulo do curso, a gente entrar na emissão dos documentos transacionais que são importantes para o nosso módulo. E que documentos são esses? A gente começa aqui, o primeiro documento do nosso ciclo de suprimento é a requisição de compras. Então, a gente já vai aprender como faz uma requisição de compras e como configura uma requisição de compras, né? E também, juntando essas duas visões, a gente analisa as requisições de compras que os alunos geram para a gente aprender com os nossos erros. Então, a academia ela é muito, muito prática. Isso tem um lado 100% positivo, mas a gente conta com o braço dos alunos para fazerem a prática, porque se vocês não produzirem, a gente não tem material para analisar, né? Então, vocês produzem o material que vocês vão analisar. Isso é muito bom,
tá? Porque isso traz uma visão crítica muito grande de todos os processos. Então, voltando, a gente começa aqui na requisição de compras, que é o primeiro documento do nosso ciclo de suprimento. Para seguir, a gente passar para um passo chamado determinação da fonte de suprimento, que é onde a gente vai escolher qual vai ser o fornecedor do nosso material. No terceiro passo, a gente firma contratos de fornecimento, a gente escolhe quem vai ser o nosso fornecedor dentro daquele pool de fornecedores do nosso material. No quarto passo, a gente executa um pedido de compras, para no quinto passo a gente monitorizar esse pedido de compras. No sexto passo, a gente dá a entrada dessa mercadoria que chegou no nosso depósito, administra o nosso armazém, faz movimentação de mercadorias, para no sétimo passo a gente fazer a entrada da fatura e no oitavo passo entregar para o próximo módulo, que é o módulo de FI, fazer o processamento do pagamento desse insumo, ok? Que foi comprado. Então, esse é o nosso ciclo de suprimento. A gente pensa assim, mas são só 8 passos. Isso aqui resume a academia, tá? São 30 aulas, passa que vocês nem sentem, mas muito é o que a gente conversa. A gente precisa que vocês abracem a causa. Então, é realmente uma imersão. A gente precisa que vocês se dediquem, tá? Então, a gente faz a nossa parte ensinando e vocês fazem a parte de vocês estudando, tá bem? É o segredo do sucesso. É o segredo do sucesso, tá? Tem vaga para MM? Tem vaga para MM, sim. Tem bastante vaga para MM. Tanto a nível Portugal quanto a nível Brasil tem muita vaga. Por que tem muita vaga? Porque o Brasil é muito industrial e agora muito pautado no universo agro. Então, tem muito sistema de administração de depósitos, tá? Tem muito depósito para guardar aí as sementes do agro. E como indústria, também tem muito material aí para a gente trabalhar pelas indústrias afora. Então, assim, tem muito campo, tanto no Brasil quanto em Portugal, tá? Começa-se... É fácil entrar no mercado? Não é fácil entrar no mercado, mas foi o que eu falei na aula lá de segunda-feira. O que você tem como diferencial para oferecer ao mercado, né? A gente tem sempre que fazer essa pergunta, porque só entrar e só pegar o certificado da academia, você sabe... Você aprendeu a trabalhar com módulo de materiais na academia? Você sabe fazer? Já é alguma coisa, né? Então, assim, o universo SAP, como o Fábio falou, só complementando, é muito grande, é um portal que se abre de inúmeras possibilidades aos olhos de vocês. O SAP ele é extremamente dinâmico. O SAP ele é extremamente, como é que eu vou explicar? Futurista, tem muita ferramenta nova todos os dias e a gente tem que estudar e estudar, e a gente começa a estudar no primeiro dia e não para nunca mais. Eu comecei a estudar há 3 anos atrás e nunca mais eu parei de estudar, tá bem? Então, assim, bem-vindos. A gente espera vocês na academia, que começa no dia 14, com muita força de vontade. O MM é um módulo gigantesco, ele é um módulo muito grande, tem muita coisa a se aprender. A gente enche o saco de vocês também. Vamos lá, vamos fazer. A gente está sempre disponível para vocês, até a Priscila sabe disso. A gente atende aluno final de semana, a gente atende aluno à noite, a gente faz uma parceria muito grande com os alunos, porque é do nosso interesse que vocês aprendam. A gente não forma só o consultor, a gente forma o profissional de forma integral.
Então, a gente quer que vocês aprendam, sim, sobre MM, e isso a gente certifica que vocês vão sair sabendo manusear o módulo, tanto na visão do utilizador quanto na visão do consultor. Tanto utilizando os recursos que o módulo de materiais pode oferecer, quanto configurando o módulo de materiais, tá? Isso é o mais importante. Um consultor configura, isso vocês aprendem na Academy, mas a gente troca muita ideia, isso vocês podem até levantar com outros alunos, a gente troca muita ideia sobre mercado de trabalho, a gente troca muita ideia sobre possibilidades, sobre outras trilhas de aprendizagem, o que vai estudar depois de acabar o MM, o que vai estudar em paralelo com o MM, já viu isso, já viu aquilo? A gente fala muito sobre eventos da área também. Então, assim, não é só sobre o módulo de materiais, é sobre a gente conhecer um universo que se abre, um portal que se abre aí nos olhos da gente, tá bem? Então, sejam bem-vindos. Eu vou abrir a fila de perguntas agora. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Tá bem? Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat sobre as perguntas do chat. Se a gente consegue, como casal, prestar serviço para o mesmo cliente. Essa pergunta eu vou pular, tá? Que ela é muito pessoal. Como funcionam as informações sobre as atualizações constantes da SAP? Ah, Luciana, minha xará. LinkedIn. E a gente tem que fazer um networking muito forte, tá? A galera de SAP, os consultores SAP, os profissionais de SAP são muito unidos, então a gente está sempre antenado com as novidades. Óbvio que eu, como profissional do módulo de materiais, não vou saber das novidades, das inovações lá do ABAP. Se o ABAP vai produzir na plataforma XYZ, não. Eu vou focar uma área de atenção e aquela é minha área de atenção. No meu caso, a minha área de atenção é dado mestre do módulo de materiais. Então, tudo de ferramenta da SAP que lança no mercado relacionado a dado mestre de material, eu estou sempre antenada com relação a isso, tá? O horário das aulas eu falei. O que mais que tem aqui de perguntas? O estágio. Onde será o estágio supervisionado? O estágio supervisionado é online. É um estudo de caso, a gente dá o estudo de caso para você, orienta o estudo de caso, e você senta na frente do seu computador, a hora que você achar melhor, e você vai desenvolver aquela atividade, que, no caso, inclui a elaboração de documentação, tá? E a instalação do módulo de materiais, como se você estivesse instalando ele realmente do zero, se estivesse chegando na empresa num projeto de implementação do módulo de materiais, tá bem? Sim, já tive experiência no mercado de Angola por 2 vezes, e gosto muito, tá bem? Gosto bastante. Quem instala o SAP na empresa, olha, um time aí de muita gente, viu? Tem muita gente. Depende de quantos módulos você vai instalar, depende do tamanho do processo, depende de múltiplos fatores, tá? Mas de quem instala, geralmente são grandes consultorias, grandes big techs aí da área, e esse processo ele envolve aí muitos braços, muitas mãos, tá? Qual módulo tem mais oferta de trabalho? Não sei, eu tiro pelo meu, eu fico de olho nos meus. Então, MM, SD, eu fico olhando PM, eu fico olhando dentro dos meus de logística, tá? Dos outros eu não sei te dizer, porque o SAP é muito grande. É possível, no início da carreira, trabalhar como consultor SAP e trabalhar por conta de outrem em um trabalho normal em simultâneo? Depende da atividade que você vai desenvolver, tanto no trabalho para outrem, quanto no trabalho SAP. Tem consultores que trabalham em múltiplos projetos, tá?
Então, tem consultores que trabalham, o Fábio, dono da Zap, é um deles, ele trabalha em vários projetos. Então, ele consegue dar conta de trabalhar em vários projetos. Então, vai muito do profissional e vai muito do projeto que ele está inserido também, tá bom? Se a MAF usa, nossa, um monte de... as grandes empresas usam SAP, não tem por onde. É muito pesado, tá? É um sistema muito robusto, é um sistema de gestão empresarial, de processos empresariais. Então, é um sistema que ele vai aqui desde a compra da matéria-prima até o processo de manufatura, produção, linhas de venda, faturamento. Então, tem muitos aspectos a serem explorados dentro do SAP, tá bom? Augusto levantou a mão, pode fazer sua pergunta, por favor. Eu só peço para vocês serem breves, porque tem muita gente com a mão levantada, tá bom? Ok, boa noite, Luciana. Seguinte, a exemplo de você que era de enfermagem, a minha área é completamente alheia a qualquer área de informática. Então, por exemplo, a minha pergunta é direta. Vocês auxiliam a confeccionar um LinkedIn direcionado para arrumar uma vaga na área de SAP? Sim, no final a gente trabalha isso, Augusto, desde o primeiro dia da academia, né? A gente, quando começa a academia, a gente pergunta aos alunos: todo mundo tem LinkedIn? Eu não tenho. Uma vez eu tomei uma patada de uma aluna: eu não tenho e nem vou ter. Eu falei: então você não vai arrumar oportunidade nem tão cedo. A gente trabalha essa questão junto aos alunos desde o primeiro dia. Olha, todo dia você vai fazer um exercício de entrar no LinkedIn e fazer pelo menos 5 conexões, vai curtir um post da sua área, vai alimentar o seu LinkedIn com alguma informação de algum aprendizado SAP que você adquiriu, alguma skill que você desenvolveu, beleza. O LinkedIn a gente vai desenvolver desde o primeiro dia de aula. Quando chegar lá no final da academia, esse LinkedIn vai estar robusto, vai estar, assim, bem alimentado. Uma das vantagens da Zap, eu falei isso na segunda-feira, a gente tem um braço que é consultoria, ou seja, fornece profissionais SAP para o mercado, contrata e aloca os profissionais nos clientes finais. Nosso braço consultoria analisa o seu currículo, analisa o seu LinkedIn, dá uma devolutiva, a gente senta com você na mentoria de carreira e fala assim: Augusto, e agora? Vai para onde? Vai fazer o quê? Vai estudar o quê? Gostou mais de quê? Vai desenvolver o quê? Tem gente que vai para a área de estoque, dentro do módulo de materiais, tem gente que vai para o estoque, tem gente que vai para a administração de depósito, tem gente que vai para o dado mestre, tem gente que fica como utilizador de compra. Então, assim, a gente é o que eu falei. A gente não tem interesse em só formar o consultor. A gente tem interesse em moldar esse profissional e entregar ele prontinho para o mercado de trabalho para que ele tenha horizontes e saiba escolher aí as suas oportunidades. Você construir esse perfil profissional é um desafio muito grande, tá? Mas é bem interessante. E a gente, graças a Deus, tem tido aí bons resultados, boas devolutivas, tá bom? Maravilha, te agradeço. Mariane, tá com a mão levantada, pode falar. Olá, Luciano, boa noite. Consegue me ouvir bem? Consigo. A minha questão é que faz uns 4 anos, vou tentar ser sucinta, eu trabalhei numa empresa que era uma administradora de benefícios e a gente fez a integração do SAP nos nossos cadastros, a migração da nossa carteira de clientes e tudo mais. E na época eu lembro que nós tínhamos um SAP Dev, que era de desenvolvimento para testes, e o SAP que era já de usuário da equipe local. Então, eu trabalhei muito na questão de correções cadastrais, testes, aberturas de chamado, pedidos de novos relatórios, erros que davam do cadastro, que não geravam faturamento ou um boleto, alguma coisa assim. Só que era muito diferente porque é uma linha diferente. A gente cadastrava a razão social,
e vidas, e dependentes dessas vidas dentro de um produto de plano de saúde, porque a gente trabalhava com plano de saúde e plano odontológico. E eu trabalhei muito nessa questão de correções cadastrais, de erros que davam para o setor de faturamento, ou de produto e valor de produto que não estava sendo gerado É o mesmo corretamente. processo dentro da SAP. É o Isso. mesmo processo. E Não isso- se modifica. Isso entra na parte de MM mesmo, ou seria outro É a departamento? MM total, não. É MM total, Ah, eu total. adorei, realmente, assim. No MM, a gente faz o cadastro do material, a gente Isso, faz o cadastro do fornecedor, a gente junta o material com o fornecedor e faz um registro info de compras, é um terceiro cadastro. A isso. gente junta o fornecedor com outro dado e faz uma lista de opção de fornecimentos. Então, a gente tem toda essa massa de cadastro para trabalhar. E, assim, pessoalmente, eu adoro essa área de cadastro, de análise de cadastro. Muito. E eu a sou gente... meio... Desculpa, pode falar. Eu sou meia, assim, eu gosto muito dessas coisas de tecnologia. Eu lembro que a gente fazia, puxava e extraía do sistema anterior, que era um RP, mas era mais antiquado. A gente extraía e fazia Excel, importava o Excel para o sistema do SAP para poder depois fazer a conferência dos dados do cliente. E eu adoro essas coisas de correção, de erro, Nossa, de linha. Coloca aí no seu caderninho e vem para o MM. Se não for agora, mas deixa aí anotado, porque tem tudo a ver. Não, isso foi 4 anos atrás, eu lembro nitidamente de todo o processo, assim, eu lembro que eu realmente gostei muito de participar da parte de integração do sistema. Você também vai ter muita facilidade em aprender, porque você já tem esse manejo, assim, esse processo mais ou menos desenhado na sua cabecinha. Você falou da extração do relatório. No SAP, a gente trabalha com tabelas para fazer extração de relatório, para fazer geração de reporte e para fazer análise. Então, esse olhar da análise de dados, você já tem ele aí desenvolvido. Então, assim, se não for agora, coloca aí no seu caderninho, mas você tem uma carinha de ser novinha, então, assim, não deixa essa não tô novinha não, tô quase na casa dos 40, a voz é de menininha. Mas está nova, estamos novas também, mas, assim, não deixa passar, não, porque a gente precisa aproveitar essa oportunidade que você, essa experiência que você desenvolveu dentro do módulo de materiais, para a gente pegar isso e formar uma super profissional. Então, assim, sim, você está no caminho certo. O seu caminho é dentro do módulo de materiais, sim. Você vai ver aí que vão se abrir aí algumas ferramentas, alguns horizontes para você se aprofundar nessa área de cadastro. Depois, se você quiser, me procura no LinkedIn que a gente fala melhor. É Luciana Calimã. Sim, tá bom, obrigada. Não de nada. O Jonas... Jonas levantou a mão. Olá, Jonas, pode falar. Acho que o seu microfone está mutado, Jonas. Enquanto o Jonas não desmuta o microfone, deixa eu responder aqui o Antero Albino. O Antero Albino perguntou se existe algum requisito no Sim, computador. agora me consegue ouvir? Desculpa. Sim, Jonas. Desculpa, Perfeito. pode falar, Jonas. Uhum. Eu gostava de saber, propriamente, eu sou consultor Primavera, mas tenho mais domínio do módulo de vendas e contabilidade. Eu já trabalho com isso, já dou suporte a clientes que têm o software Primavera. Então, eu gostava de saber se, a nível dos módulos já existentes, todas as áreas existentes no SAP, qual das áreas eu, por exemplo, poderia não criar muita dificuldade naquilo que eu já sei, na base que eu já tenho. Ô, Jonas, você chegou a dar uma olhada no módulo de FI? Você já falou que trabalha com contabilidade. Você falou que trabalha com contabilidade. Já chegou a ver o módulo de FI do SAP? Não, nunca cheguei a ver. Mas a contabilidade Quem teve aula, na ótica... teve aula do Rodrigo Campolina. Depois assiste a aula que ele deu ontem, vê se você encontra alguma similaridade, se faz sentido. Pode falar.
Ok, então eu estava a dizer, a contabilidade, eu não entendo na ótica de um profissional da contabilidade. Eu entendo a contabilidade na ótica de um utilizador normal do Primavera, sabendo que eu sou um técnico, consultor do Primavera. Então, eu tenho domínios básicos na ótica do Primavera, não na contabilidade em si. O Primavera é um ERP também, Sim, concorda? sim, é sim. O princípio fundamental de todo o sistema ERP é a integração de todos os módulos que vai terminar lá na contabilidade, né? Sim, Você sim. compra, você produz, você tem a manufatura lá para produção, tem as vendas, e tanto as compras quanto as vendas vão terminar tudo na contabilidade. Então, o princípio de todos esses ERPs é terminar com tudo na contabilidade. E, assim, se você já tem essa expertise, eu acho que dentro do SAP, o módulo de FI, né, FI, ele vai te ajudar bastante, tá? Eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha na aula do colega, do nosso Rodrigo Campolina, para poder verificar se faz sentido para si, se está dentro do escopo do que hoje você já trabalhando como técnico já realiza, entendeu? Então, acho que vale a pena você dar uma olhadinha nisso. Tá bem, tá. Obrigado. Tá bom? A dúvida que Tá. ficar, pode procurar pelo WhatsApp que a gente te dá um Vai direcionamento. dando uma orientação A gente melhor. vai te orientando, tá bem? Tá bem, tá bem. Tá, Mais obrigado. perguntas? Nada. Que isso. Eu respondi o Antero aqui no chat que o SAP a gente não instala na nossa máquina. A gente instala um programa muito simples, um front-end bem simples mesmo, que aponta para um servidor onde está instalado o SAP, que é o servidor da SAP, que por acaso é um servidor muito bom, um servidor que não cai, Funciona 24/7. 24/7, tá? Então, vocês podem estudar 7 24 dias da horas por semana. dia. Quem tiver a galera da insônia, que trabalha de dia e precisa estudar à noite, o sistema fica aí aberto para vocês estudarem e é um ambiente muito bom, por sinal. Tá bem? Mais perguntas? Fiquem à vontade, esse é o momento de perguntar. Não? Então é isso, gente. Sábado a gente vai fazer o SAP Experience. O Fábio no sábado, eu vou dar os fundamentos, e o Fábio no sábado vai falar sobre algum processo, deve falar sobre requisição de compras, vai fazer uma requisição de compras ao vivo no SAP Experience. Pode falar, Regina. Boa noite, Regina. Tudo bom consigo? Oi, boa noite, tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa. As aulas que a gente vai ter antes do sábado, hoje é a última. Não, amanhã é a última. Vai ser a última, né? Vai Amanhã ter, ainda tem. com o nosso amigo Rodrigo Oliveira. Ele vai falar mais da parte técnica, né? Que é o módulo técnico, que é o ABAP. Ele vai falar da parte da programação, né? Da linguagem de programação que faz o SAP rodar aí, entendeu? Tá bom. Não, eu só tive dúvida, porque ela falou, agora na aula de sábado, mas amanhã ainda temos uma aula e depois a de sábado. Rodrigo. Tem sim, tem Regina. muito bom. Tem sim. Rodrigo, excelente instrutor de ABAP. Tá. Agora, olha só, depois do sábado, aí esse primeiro entendimento aí, essas explicações todas, isso aí acaba, e aí no dia 14 vão começar a verdadeira academia. Aí começa a formação. Tá. Aí vocês vão dizer preço, tudo para a gente, né? Isso, aí você procura. No sábado, a Priscila deve falar sobre preço, essas coisas, mas qualquer dúvida você procura ela no chat da Zap, que ela também pode te passar. Só para falar uma coisa, para dar uma aquecida no coração de vocês, tá? Para que vocês não se sintam perdidos. Mesmo que vocês não tenham nenhum tipo de conhecimento e manejo com o sistema, tá?
A partir do momento que vocês se inscrevem no curso, se vocês vão se inscrever no curso, vocês vão ter as videoaulas que foram gravadas pela Luciana. Sim, antes de começar Então, o curso. vocês vão ter, desde o momento que vocês fazem o logon no sistema, como a navegabilidade dentro do sistema, os botões que vocês utilizam, como você volta, como você clica, como você dá um enter, como você salva um documento. Então, vocês vão ter desde aquele passo inicial para aprender a navegar por dentro do sistema até o início mesmo da primeira aula, que vai ser a parte de estrutura organizacional daquele módulo que você optar. Então, tem todo um suporte inicial para começar, é mesmo do zero, tá? A gente começa lá atrás no zero. Então, instalar o front-end no computador, como é que instala, os primeiros comandos, tudo direitinho, assim, bem do início. Mas é o que eu falei para vocês, a gente entra num acordo. A Alice botou aqui no chat, meu maior medo é depois de acabar a formação, vai ter que caminhar sozinha. A gente não se separa, a gente faz um acordo, a gente tem contato com o aluno desde a primeira turma, tá? Então, a gente é super acessível, a gente conversa, a gente faz amizade, é bem legal. Mas, assim, é um acordo mesmo. A gente entra com 50% do aprendizado. A gente se compromete a sair com vocês formados. Vocês não vão sair consultores só, vocês vão sair profissionais de SAP, sabendo como funciona o mercado, como vocês vão ser contratados, quanto vocês vão ganhar, quais as oportunidades vocês podem se candidatar. É uma formação bem completa, tá? Agora, 50% é de vocês. Vocês precisam estudar, tá? Então, não adianta entrar na formação que eu não... estou perguntando, desculpa, eu estou perguntando porque eu tenho uma academia Desafio, SAP FI. Eu fiz há algum tempo atrás a academia de SAP FI, e eu trabalhei num sistema que roda dentro do SAP, não sei se vocês conhecem, que é o PwCE. Ah, PwCE, que era da sonda Procwork. Né, Regina? Isso, e eu trabalhei 11 anos nesse sistema lá na Petrobras, servindo o sistema da Petrobras. Regina, você foi minha amiga, Regina. Eu trabalhei no PwSat. No SAT? A Paula Pano, com todo mundo. Você mora em Niterói? Não, atualmente moro em Jacarepaguá. Ah, então, Regina, acho que eu conheço você. Você trabalhou na Petrobras, sim, com a Vivian Ketzer. Isso. Eu trabalhei então na Petrobras, mas eu trabalhei na parte de câmbio, importação e exportação. Dentro do PwCE. Aí, com o jovem, com todo mundo. Legal. Gostei muito, a experiência foi muito boa. Como desde a pandemia eu estou fora do mercado, e eu queria voltar, por isso que eu estou tentando agora ver se eu consigo fazer uma academia de MM, para eu poder completar a minha experiência melhor, entendeu? E para eu poder também, sabe, abrir o meu mercado, abrir o meu leque de opções. Poxa, Regina, vai ser bem-vinda, vai ser um prazer. Para mim também está sendo, está ótimo. Eu estou vendo pessoas que... Muito legal. Muito bom mesmo. Foi um prazer falar com vocês. Eu não me lembro muito de você, mas eu acho que depois, a gente falando, a gente vai... Ele não tinha barba na época. Ele era magro na época também. Também já tem muito tempo, né? Já tem muito tempo. Já passou muito tempo. Eu aposto que você não me conheceu pela aparência, você me conheceu quando eu te falei que era do PwC. Trabalhou com a Vivian, que agora está nos Estados Unidos, trabalhou com o Jorge, você trabalhou com os irmãos Márcio e Marcelo. Isso. Então tá, amanhã tem mais uma aula e sábado a gente tem o fechamento para saber como é que vai ser. Então tá ótimo. Bem-vinda, Regina. Qualquer coisa... Obrigada, gostei muito de falar com vocês. Foi ótimo, Fábio, te rever. Que bom te ver. Tchau. Bom te ver também, tchau. Gente, mais perguntas?
Não, não, é pelo chat mesmo da Zap. Tem um chat, um número de telefone que você manda mensagem e fala com uma Zap. A Priscila botou aqui que está no grupo. Tá bem? Mais coisas? Que horas será no sábado? Priscila, é às 13 ou às 14 no sábado? Imagina. É às 13 ou às 14? É de 14 até umas 15h30, 16 horas. Horário de Portugal. Por aí, horário de Portugal. Horário BR é às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. No horário Brasil, 10 horas da manhã. Tá bem? Mais coisas? Não? Então, a gente encerra por aqui. A gente agradece a presença de todos. Obrigado, tá? Qualquer coisa, estamos por aí. Tchau, tchau. Até sábado. Até sábado. Até sábado.